Fala, galerinha. Vamos continuar com as nossas regras de catalogação voltado para cabeçalho de entidade coletiva? Então, fica comigo que depois da vinheta a gente inicia. Olá, professora Agui na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse espaço que é todinho teu. É tua primeira vez aqui conosco? Então, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. E antes de continuar a assistir essa nossa aula, dá uma parada, vai aqui em cima, vem na sugestão, assiste às aulas anteriores, aí você não vai ficar perdido ou perdida na continuidade desse nosso conteúdo de hoje. Hoje nós estamos indo para a nossa aula número 6. Então, vamos nessa que a gente tem pressa. Só em nível de revisão, a entidade coletiva nada mais é do que uma pessoa jurídica. Então, a entrada principal de uma ficha catalográfica, ela pode se dar pela pessoa física, quando é um autor, pessoa que a gente brinca que tem CPF, ou pode ser uma pessoa jurídica que tem o CNPJ. Essa pessoa jurídica, ela se ramifica em duas partes, lembram? Ela se divide naquelas organizações que nós chamamos de organizações governamentais. Por quê? Porque elas estão ligadas a órgãos do governo e são obrigadas, portanto, a entrar pela sua jurisdição. E aquelas entidades que nós chamamos de não governamentais são aquelas que entram diretamente por elas e nós chamamos de entidades coletivas. As entidades coletivas, por sua vez, na hora da sua entrada principal, ela pode ser apresentada de forma sozinha, como por exemplo, Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Então, a minha entrada principal, Biblioteca Pública do Estado do Amazonas. Ponto e acabou-se. Ou a minha entrada principal, ela vai exigir o que nós chamamos de hierarquia, porque a entidade, ela por si só, ela precisa de um órgão maior, Biblioteca Central. Se eu coloco só Biblioteca Central, tu vais querer saber de qual universidade ou faculdade eu estou me referindo. Aí eu sou obrigada a entrar pela hierarquia. Aí tem que ser Universidade Federal do Amazonas, Biblioteca Central. Então, por isso que nós colocamos que a entrada principal pode se dar a partir da estrutura sem hierarquia ou com hierarquia. A parte de sem hierarquia são as aulas anteriores, por isso que eu pedi para você dar a paradinha e retornar às aulas passadas se é a tua primeira vez aqui conosco. E nós estamos na segunda parte da parte da entrada de obrigatoriamente entrar pelo processo hierárquico. Até a nossa aula passada, nós trabalhamos a regra de 1 a 4, lembram? Hoje, nós iremos começar a partir da regra 5. A regra 5 diz o quê? Justamente o exemplo que toda hora eu coloco. Toda vez que a entidade corresponder a uma universidade, nós temos que entrar obrigatoriamente por ela, tanto universidade quanto faculdade, e depois a sua hierarquia. Então, Universidade Federal do Amazonas, Biblioteca Central, não é? Então, aqui nós trouxemos os nossos exemplos. Qual vai ser o exemplo de hoje? Quem escreveu, hipoteticamente, aquela obra, ou vai ser, vamos fazer, já que é o departamento de geografia,
Vamos dizer que eles fizeram um material cartográfico. Eles desenharam um mapa da cidade do Porto, Portugal. Então, se é um material cartográfico, a gente vai verificar se vai ter entrada principal e se vai ser pessoa física ou pessoa jurídica. Foi o Departamento de Geografia da Universidade do Porto. Isso significa que é pessoa jurídica. Quem fez aquele mapa foi o departamento. Mas nós aprendemos nas regras anteriores que departamento, divisão, seção, elas automaticamente já estão dizendo para você que elas estão dentro de um órgão maior. Então é automático, meus amores. Apareceu a palavra departamento, tu já sabe que você nunca vai entrar pela palavra departamento. Por quê? Porque ele está dentro de um órgão maior. Nesse nosso caso, quem é o órgão maior? É a Universidade do Porto. Agora você tem que ir até a Universidade do Porto e verificar como é que é a estrutura dessa universidade. Para saber se vai ser direto Universidade do Porto, ponto, Departamento de Geografia, ou se entre a Universidade do Porto e o Departamento de Geografia tem alguma outra unidade acadêmica. Então é isso que você tem que fazer enquanto bibliotecário ou bibliotecária, tá? Isso é porque nós não entramos ainda na questão de entrada direta ou indireta. Isso vai ser para a aula futura. Então, por isso que eu estou usando todas as entradas diretas, ou seja, precisando de todo o processo hierárquico, beleza? Então, olhando a Universidade do Porto, nós vamos lá e vamos descobrir que o Departamento de Geografia está dentro da Faculdade de Letras, que também é chamada como FLUP. A Universidade do Porto, eu não posso colocar como eu coloquei o FAM. O FAM eu posso entrar pela sigla, porque além de ser mais conhecida pela sigla, ela tem 4 letrinhas, lembram? Universidade do Porto só tem o P, 2 letras, então mesmo que eu queira, eu não posso entrar com a sigla. Eu sou obrigada a colocar Universidade do Porto. Aí sim, bora para nossa hierarquia. Então, ponto, Faculdade de Letras, ponto, Departamento de Geografia. Guilhermina, tu falaste que a Faculdade de Letras ela é muito mais conhecida como FLUP. Eu posso colocar aqui Universidade do Porto, ponto, FLUP, já que tem 4 letras, ponto, Departamento de Geografia? A resposta é não. Toda vez que for hierarquia, a única parte que pode entrar por sigla é o órgão maior, ou seja, o primeirão, nesse caso, Universidade do Porto. As unidades que são subordinadas, nós nunca podemos entrar pela sigla, ok? Tá? Então, essa é a nossa regra número 5. E o que nos diz a regra número 6? Quando a entidade se liga a uma entidade maior, ou seja, são aquelas que o nome da entidade ela puxa esse evento maior, essa organização maior, tá? Então, nesse caso, ela cabe mais para a questão de eventos mesmo, como por exemplo essa daqui. 46ª reunião anual de quem? Da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que ocorreu em Vitória em 94. Então, a entidade que promoveu este evento é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Mas percebam, meus amores,
que ela coloca junto com o seu nome o nome do evento, reunião anual. Ela não entrou só pela sociedade brasileira. Ela está entrando, ela está puxando o nome do evento para si, como se fosse o seu nome. Então, eu sempre vou ter a reunião anual da Sociedade Brasileira. Então, foi a primeira, foi a segunda, a 21ª, a 36ª, a 46ª e assim vai embora. Ela puxa para você o nome, ela puxa o nome do evento. Quando acontece isso, tu vais lembrar da NBR 6023, que é a nossa regra de referência. O que a regra de referência fala? Eu tenho que entrar pelo nome do evento, depois eu coloco o seu número, o seu ano, o seu local. Não foi assim que você aprendeu com a 6023? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, nós temos aqui Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É o nome da tua instituição. E aí, a hierarquia, dentro da sociedade brasileira, eu tenho a reunião anual. Aí vamos fingir, tá? Eu tenho a reunião anual, eu tenho o planejamento estratégico, eu tenho prestação de contas. Vamos dizer que a sociedade ela tem várias ramificações. Então, é o processo hierárquico. A entidade maior é a sociedade brasileira. E a sua hierarquia, o planejamento, a reunião, o projeto e assim sucessivamente. Nesse nosso caso, a hierarquia vai ser quem? A reunião anual. Então, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ponto. Reunião anual, aí eu vou pedir emprestado o que eu aprendi na 6023. O meu número sempre passa a ser em arábico, mesmo que esteja em romano, no principalzão. E no lugar do primeira ou primeiro, a gente substitui por um ponto. Por isso que ficou 46 ponto. Dá o espaço, 2 pontos, o ano, 94. Dá o espaço, 2 pontos e o local, Vitória. Lembrando da nossa regra lá das aulas anteriores. Toda vez que for uma unidade municipal, uma cidade, você tem que colocar coladinho a ela o seu estado. Então, por isso que eu não coloquei só Vitória. Nós colocamos Vitória, vírgula, e a sigla do estado, ES. Ok? Tá? A regra número 7, ela diz o quê? Entidades do Poder Executivo. Então, olhem só. A entidade coletiva, a regra diz que sempre vai entrar diretamente por ela. Mas como toda regra tem exceção, nós temos com poder executivo, legislativo, nós vamos ter que ter a bendita exceção. Assim como em tribunais, vamos ter que ter a bendita exceção. Por quê? Porque todo lugar tem o mesmo órgão daquela entidade. Todo país tem, não é? Como todo país tem, nós temos que colocar um diferenciador. Temos que colocar um acréscimo. E é justamente a jurisdição. Ok? Então, quando é poder executivo, como por exemplo, o Ministério da Defesa do Brasil. Então, tudo quanto é país tem um Ministério de Defesa, não é? Então, como eu vou entrar diretamente por ele, Ministério da Defesa, eu já sei que automaticamente, antes de qualquer coisa, falou a palavra ministério, puxando a sardinha para o Brasil. Onde é que fica o ministério? Lá em Brasília. Se fica em Brasília,
a tua hierarquia em relação à jurisdição vai entrar por quem? Brasil, ok? É só você decorar isso. Ministério fica em Brasília, então toda vez que fores ter que fazer a entrada principal de um órgão que inicia pela palavra ministério, você já sabe que a jurisdição é Brasil. Quando aparecer a palavra secretaria, onde está a secretaria? Ou vai estar na cidade de Manaus, quando está em nível de prefeitura, ou ela pode estar lá em Parintins, quando é nível de estado. Então, secretaria, tu não podes partir desse princípio do ministério. Ministério automaticamente é batata. Falou ministério, já sabe que tu vai entrar pro Brasil. Secretaria não. Se eu boto secretaria e eu coloco São Paulo, tu tá falando de qual secretaria, Guilhermina? A da Prefeitura de São Paulo ou do Estado de São Paulo? Tá sacando? Então, quando é secretaria, você tem que dizer se é em nível estadual ou se é em nível municipal. Nesse nosso caso, como é Ministério da Defesa do Brasil, automaticamente Brasil, ponto, Ministério da Defesa. Guilhermina, tu está entrando por jurisdição. Então, esse caso, ele não deveria estar lá no cabeçalho de nome geográfico? Esse caso, ele entra como entidade coletiva, porque eu estou tratando do ministério como fosse um órgão, uma entidade. E ela entra como uma exceção por conta que todos os países têm o mesmo nome, é um termo homônimo. Então, a gente tem que entrar com seu diferenciador. E o diferenciador é pela jurisdição. Falou em jurisdição, meus amores, tem que iniciar pelo país, pelo estado ou pelo município, ok? Regra número 8. Ela também está casadinha ao poder legislativo. Então, se é poder legislativo, a mesma coisa vai acontecer. Você tem que entrar pela jurisdição. Ou seja, nós temos a Câmara dos Deputados. Então, onde é que fica a Câmara dos Deputados? Ah, é lá em Brasília também, Guilhermina. Ela está dentro da onde? Do Congresso. Então, o Congresso tem tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal. Lembram? Então, nesse caso, é o mesmo da minha Universidade do Porto. Eu tenho que saber se entre a Câmara e o Brasil tem algum órgão intermediário, uma unidade acadêmica ou um órgão intermediário. Se tiver, eu tenho que respeitar a hierarquia. Então, por isso que ficou Brasil, ponto, Congresso Federal, ponto, Câmara dos Deputados. Ok, meus amores? Eu tenho que obrigatoriamente, enquanto bibliotecário ou bibliotecária, verificar se a minha entidade coletiva tem ou não hierarquia e quais são os elementos que compõem essa hierarquia, tá? A gente não pode ser logo só Brasil, ponto, Câmara dos Deputados. Por enquanto, ok? Tá? E a nossa regra 9, ela fala sobre tribunais, que é o mesmo processo. Tudo quanto é canto tem tribunal de contas. Em nível de estado, em nível de país, não é? Então, nós temos aqui, vamos lá. Tribunal de Contas do Amazonas. Como ele pede jurisdição, tu já sabes que vai entrar o Amazonas na frente, não dentro de parênteses. Falou em jurisdição, tem que entrar o local como primeirão. Aí, lembra que o Amazonas, ele é um nome homônimo? E o que o ACR2 fala quando nós nos deparamos com uma jurisdição que tem nome homônimo? Eu sou obrigada a colocar o acréscimo. Então, é o acréscimo do acréscimo, beleza? Então, nesse caso, Amazonas, se eu deixo só Amazonas, aí vem aquela pergunta besta. É Amazonas Rio, Rio Amazonas, ou é Amazonas Estado, Estado do Amazonas?
Como isso está dentro do Tribunal de Contas, uma entidade, ela não está dentro do rio, né, gente? A não ser que ela vai ficar flutuando ali. Então, eu já sei que é o governo do Amazonas. Mas, pelo caso do nome Amazonas ser homônimo, eu sou obrigada a colocar Amazonas, abre parênteses, Estado, fecham os parênteses, ponto, Tribunal de Contas. Se fosse Minas Gerais, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, Minas Gerais não é homônimo. Então, aí sim, Minas Gerais, ponto, Tribunal de Contas. Não precisa colocar o Estado, porque não tem homônimo. Entenderam? Então, a regra de identificar que aquela jurisdição é em nível estadual ou em nível municipal é se tiver a nossa bendita nome repetido, o tal de homônimo, como é o caso do meu querido estado do Amazonas. Ok? Tá? E a nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o teu like, sinta-se à vontade para se inscrever no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Vamos fazer com que a nossa comunidade cresça cada vez mais. E compartilhe esse vídeo. Ajude o seu colega ou sua colega que precisa desse conteúdo também para poder fazer as suas aulinhas de catalogação. Eu espero que você fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau!